32 24 12 20. Estamos sempre online e vamos adorar a sua participação. E olha só, alerta promoção aqui nos Donos da Bola, hein? Fique ligado porque ainda hoje você poderá concorrer. Vou mostrar. Aqui, ó. A essa camiseta oficial, a nova camiseta oficial do Inter. Fique ligado, você é torcedor colorado ou também quem não é torcedor do Inter, mas quer presentear alguém com uma camiseta dessas. Fique ligado que daqui a pouco, já, eu vou explicar como você pode, ó, faturar. É alerta promoção aqui nos Donos da Bola. E a torcida do Colorado já está se manifestando no nosso WhatsApp e a gente quer ver quem mandou mensagem. Júlio Barros de Alegrete. Olha, estamos ansiosos para pegar o Grêmio de novo. Ansioso para pegar eles de novo, tá? Porque eles devem se lembrar, né? 2004 nós botamos a pá de cal naquele Grenal de 4-1 para mandar eles para a segunda divisão. Na Sul-Americana tiramos eles fora. E agora vamos tirar na Libertadores. Nós vamos tirar o melhor time, o melhor futebol do Brasil. Porque realmente, como diz o Renato, futebol não se compra na padaria. Futebol se compra lá, ó, dentro do Beira-Rio. Lá é que se compra futebol. Tá? Lá tem para vender, tá? Lá tem para vender, lá dentro da academia do povo. Estamos ansiosos mesmo por esperar o co-irmão ali, ó. Mas queremos pegar ele agora. Para acabar de uma vez com essa prepotência do Renato Portaluppi. Vamos arrebentar com eles. Olha, torta de climão, né? Mas o torcedor colorado tá querendo Grenal nas oitavas de final da Libertadores da América. Vamos começar o nosso giro? Vamos começar o nosso giro pela dupla Grenal falando de Grêmio? E é para o aeroporto Salgado Filho que nós vamos agora, porque lá está o repórter Taigor Jank com informações do Grêmio que acabou de embarcar, não é, Taigor? Boa tarde para você. Isso mesmo, Cris. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando aqui no Donos da Bola, nessa tarde de sexta-feira. A delegação do Grêmio acabou de passar aqui pelo corredor do aeroporto Salgado Filho, embarcou 1h05, voa daqui de Porto Alegre em direção a São Paulo para a partida de amanhã contra o Corinthians, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio buscando a recuperação dentro da competição e vem de derrota para o Fluminense pelo placar de 5-4. Algumas dúvidas que existiam antes do embarque acabaram de ser sanadas por aqui. Por exemplo, Jeromel, Kahneman e Maicon, os três que não treinaram hoje pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho, passaram por aqui, vão embarcar e serão relacionados para a partida contra o Corinthians. Podem pintar na partida de amanhã, inclusive como titulares. Outra dúvida que pintou hoje pela manhã foi a presença de Tassiano. Ele deu entrevista coletiva nessa manhã lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Normalmente, quem concede entrevista coletiva joga no dia seguinte. Então a gente pode esperar o Tassiano, que teve uma boa participação na partida contra a Universidade Católica, entre os titulares na partida contra o Corinthians no domingo. Na sequência, a gente projeta um pouco mais o provável Grêmio para a partida de sábado pelo Campeonato Brasileiro, também falando sobre os desfalques, sobre as dúvidas e sobre as possíveis surpresas que o técnico Renato Portaluppi pode promover aqui na equipe titular do Grêmio, Cris. Tá certo, Tiger. Não saia daí que a gente já te aciona aí no aeroporto Salgado Filho para maiores informações do Grêmio que acabou de embarcar para São Paulo, onde vai jogar amanhã diante do Corinthians. E as informações do Internacional, que joga em casa domingo contra o Cruzeiro, chegam com o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Internacional se preparando para o confronto diante do Cruzeiro e o time terá modificações. Patrick, lesionado, para por 15 dias. Nonato, o principal candidato a entrar no time titular. Os jovens ganhando cada vez mais espaço no Colorado. O mais importante de todas essas avaliações é a confiança e o dia a dia dos jogadores que estão treinando. Todos estão buscando seu espaço, querendo seu espaço. Quando jogam, dão resposta. Daqui a pouco, tcharam, vou explicar como você pode concorrer a essa camiseta oficial, a nova camiseta do Internacional. Fique ligado aqui nos Donos da Bola. No programa de hoje eu ainda explico, tá bem? E olha só, já foram definidos os 16 times que vão disputar as oitavas de final da Libertadores da América. Tá aí na tela pra você, ó. Pote 1 com Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Cerro Porteño, Libertad, Boca Juniors, Flamengo e Olímpia. E no pote 2...
quem as equipes do Pote 1 irão enfrentar: Nacional, River Plate, LDU, Grêmio, São Lourenço, Atlético Paranaense, Godoy Cruz e Emelec. O sorteio dos confrontos das oitavas de final acontece segunda-feira e tá todo mundo muito ligado, porque pode dar Grenal. Ô, Cabeção, tu gostaria de ver um Grenal nessas oitavas de final da Libertadores, hein? Óbvio que sim. E queria ainda... Óbvio que sim. Óbvio que sim. E queria ainda que esse Grenal fosse dentro da arena. Eu tô fora, eu não tô podendo com o Grenal nas oitavas de final da Libertadores. Gente, você aí de casa tem boa memória? É bom assim de memória mesmo? Ó, quem levantou a mão aí? Agora eu quero ver o desempenho e a rapidez de vocês que responderam rapidinho aí, viu? Porque quem tá chegando com o seu próprio quiz, o quiz que leva seu nome, é Paulo Pires, o quiz do Paulinho. E, Paulinho, qual é a charada hoje para os nossos telespectadores, hein? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Tudo bem? Boa tarde a você, Cris. Um abraço pessoal aí de casa que está acompanhando a gente. Eu estou até de azul porque a pergunta vai ser do Grêmio hoje. Azul marinho, não é o azul celeste do Grêmio, de qualquer forma. Estou de azul hoje. Olha, tu fica bem com todas as cores, tá, Paulinho? Que bom. Muito obrigado, Cris. Hoje eu tô meio que mais para Paulão do que para Paulinho aqui, né? Mas de qualquer forma, é a pergunta do Paulinho relacionada ao jogo do Grêmio contra o Corinthians. Vamos então à pergunta de hoje, pessoal. Tá na tela para você, vão acompanhar aí a nossa pergunta de hoje. Queremos saber o seguinte. Atenção que tem pegadinha, hein? Ixi. Quem fez o gol da última vitória do Grêmio contra o Corinthians em São Paulo? Em São Paulo, porque o jogo amanhã é em São Paulo. São 4 opções. Opção 1, Alisson, tá por ordem alfabética. Opção 1, Alisson, tá ali, ó, Alisson. Opção 2, Everton. Opção 3, Jael. E a opção 4, Luan. Então eu quero saber o seguinte, responda você de casa. Depois, no final do programa, eu venho com a resposta. Eu quero a sua resposta. Quem marcou o gol da última vitória do Grêmio sobre o Corinthians em São Paulo? Alisson, Everton, Jael ou Luan? Tem pegadinha aí. Daqui a pouco eu volto com isso. É o quiz do Paulinho aqui nos Donos da Bola. Já ele responde. Enquanto isso, você fica aí debatendo na sua casa. E o Grêmio busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Paulo. Depois da classificação na Libertadores, o time está muito mais confiante. O Grêmio vira a chave da Libertadores para o Brasileirão. Vai encarar o Corinthians em São Paulo em busca da primeira vitória na competição. A missão é considerada bem complicada na Arena Corinthians, mas a classificação que deixou viva a esperança de buscar o Tetra da América passou mais confiança para o time. O tricolor gaúcho vinha de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Foi quando o técnico Renato Portaluppi falou mais de 20 vezes que o Grêmio deu mole. Não dá esse tipo de mole, o Grêmio dificilmente dá esse tipo de mole. Damos mole, pagamos. Início do Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos nós damos mole, né? A derrota em casa na estreia contra o Santos, o empate com o Avaí em Florianópolis e a virada de 5-4 na arena do Grêmio para o Fluminense geraram um clima de desconfiança. Matheus Henrique, que estava suspenso na Libertadores, volta ao time e sabe que todos estão em dívida com o torcedor. A gente está com o sentimento de que a gente está devendo, né, no Brasileiro, e a gente vai em busca. Não digo decisão, é um jogo complicado contra um time grande, assim como é o Campeonato Brasileiro, é só equipe grande. Então, como o Renato fala pra gente vai entrar e vai buscar a vitória. O time não contará com o garoto Jean-Pierre poupado da viagem para São Paulo. Cresce a possibilidade de Luan voltar ao time. Mas outro que ganhou moral com o técnico é o volante Tassiano, que pode cumprir o papel em qualquer função do meio-campo. Luan, melhor jogador da América em 2017, titular desde 2014, chegou a treinar em separado para retomar a melhor condição física. Aos poucos, tem entrado nos jogos. A gente ainda não sabe quem é que vai jogar, mas a gente sabe do potencial do Luan, sabe que ele, quando está dentro de campo, ele nos ajuda muito, já fez muito pelo Grêmio. E a gente sabe que o Renato está colocando ele de novo aos poucos. E a gente sabe que ele é um grande jogador. E ele estando dentro de campo, se eu estivesse do outro lado, tivesse que marcar ele, eu já ia estar daquele jeito. Com ou sem Luan, o Grêmio precisa vencer no Brasileirão para não permanecer distante da ponta de cima da tabela.
E antes deste confronto, nós queremos conferir a prancheta do Bagé. E aí, Bagé, vamos falar de Inter e de Grêmio hoje na prancheta. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Vamos sim. Mas vamos começar com o Grêmio? Vamos começar pelo Grêmio e falando, inclusive, num jogador que foi citado agora há pouco no VT, que é o Tassiano. Que é um jogador que vem recebendo oportunidades do Renato e tem uma função no Grêmio que, desde a venda do negócio do Ramiro para o Corinthians, o Grêmio não conseguiu colocar um jogador nessa extremidade direita do campo. O Ramiro fazia a marcação e dava profundidade quando ele entrava por dentro para a passagem do lateral para a jogada da linha de fundo. Sem o Ramiro isso não aconteceu mais. O Grêmio trouxe para aquela função o Marinho, trouxe para aquela função o Montoya, em determinado momento usou o Tardelli e agora surge o Tassiano. Qual é a vantagem do Tassiano em relação aos outros testados? O Tassiano, quando começou na categoria de base do Santos, ele jogava numa faixa de campo entre a intermediária dos volantes e também aparecendo como meia. Por isso que normalmente ele faz o que o Renato gosta de usar o termo, que é pisar na área. Se nós pegarmos, por exemplo, o jogo recente contra a Universidade Católica, é uma jogada em que o Tassiano aparece dando suporte, o Leonardo Gomes vai na linha de fundo para fazer o cruzamento e o mesmo Tassiano aparece dentro da área pelo lado esquerdo. O Leonardo Gomes cruza essa bola pela área e o Tassiano entra livre para fazer o gol. Ou seja, o Tassiano é volante, o Tassiano é um meia e o Tassiano consegue pisar na área e com um detalhe importante em relação aos outros citados. O Tassiano entra sempre com um pouco mais de vontade do que os outros. É por isso que ele está ganhando, quem sabe, a titularidade do Grêmio. Ô Bagé, tu falaste aí do Ramiro, o Grêmio que vai enfrentar o Ramiro agora pela primeira vez, porque o Ramiro está no Corinthians. Está no Corinthians jogando numa função um pouco diferente, né? O Corinthians joga numa função diferente do que o Renato adaptava a ele, mas é uma boa qual das duas? Eu preferi o Ramiro do Grêmio. Do Renato. Grêmio do Renato. Mas é um jogador talentoso. Polivalente, né? É. Ele joga nas 11, né? Então tá. Aliás, como goleiro não dá porque ele é pequeno. Bagé, depois tem a prancheta Combinado. de Internacional. E claro, o Bagé também vai estar aqui na resenha do Toque de Bola. E vamos falar sobre os garotos colorados que cada vez mais recebem oportunidades no time principal de Odair Hellmann. A fase é boa por aqui. Campanha de luxo na Libertadores, mas tentando ascender no Brasileiro. Motivação em alta no Colorado. Neste domingo, aqui no estádio Beira-Rio, 2 das 3 melhores campanhas da Libertadores da América irão se encontrar. O Inter, dono da 3ª melhor na classificação geral. O Cruzeiro, dono da 2ª melhor. Medir forças em Porto Alegre será o desafio para ambos. A gente sabe da qualidade da equipe do Cruzeiro e a gente sabe da nossa. A gente mostrou isso. Então vai ser um grande jogo. Só que o Inter tem alguns problemas. Patrick está fora 15 dias por conta de lesão. No seu lugar, Nonato se candidata à vaga por conta da boa atuação na Argentina. Estou muito feliz com isso e o que me facilita quando surge alguma situação de cartão ou de lesão para colocar qualquer jogador que está no grupo hoje. Por quê? Primeiro que nós trabalhamos todos igualitariamente. E o mais importante é a resposta deles. São os jovens que estão crescendo e se afirmando, como o lateral Iago, pretendido pelo Porto de Portugal. Isso eu deixo para o meu empresário, para a direção, para eles decidirem o que vai ser melhor. Eu procuro nem me envolver, procuro sempre trabalhar e mostrar meu futebol dentro do campo. No Inter, a meta é simples: trabalhar forte no Brasileiro para repetir os desempenhos da Libertadores. O Bagé segue aqui com a gente no estúdio agora para falar de Inter. Bagé, que Inter vai enfrentar o Cruzeiro? Pois é, primeiro que o Inter tem pela frente um adversário que é um dos favoritos à conquista do Campeonato Brasileiro. É favorito a tudo, né? Favorito a tudo, boa lembrança. Candidato a tudo, digamos assim. Mais um daqueles casos de sucesso em que o técnico está há bastante tempo no comando, que é o caso do Mano Menezes. Mas o Internacional com o Odair Hellmann, o Odair começa a redesenhar o sistema do Internacional atuar. Normalmente o Internacional vinha jogando em 2 linhas de 3, né? Tinha lá a linha dos defensores, mas ele jogava numa linha de volantes em que ele tem pela direita o Edenilson, ele tem pela esquerda o Rodrigo Dourado, um pouco mais centralizado, e um pouquinho à frente, normalmente quem joga é o Patrick. Como o Patrick está fora, eu estou colocando nesse time o Nonato,
principalmente porque o Nonato foi muito bem no jogo contra o River Plate, e o Nonato dá uma qualidade que ele modifica em determinado momento esse esquema de 3 volantes, deixando os 2 volantes em linha, o Edenilson pela direita, o Dourado pela esquerda, e ele saindo para o jogo para aproximar ou do Iago, que voltou a jogar bem, fazendo a jogada da pequena triangulação, que há muito tempo o Internacional não fazia, e transformando, por vezes, um pouco mais forte essa linha ofensiva do Inter, que tem o Nico Lopes normalmente na direita, centralizado como referência principal o Guerreiro, e em alguns momentos esse homem da esquerda pode ser, inclusive, quem sabe, numa mudança de esquema, o Rafael Sobis. Eu considero que o time ficaria muito forte no momento em que ele tivesse uma linha que sabe marcar e uma linha que joga, tendo quase um meia clássico, que é o caso do Nonato, e uma linha de frente em que ele tem o respeito do Guerreiro, porque naturalmente com o Guerreiro dentro de campo segura essa linha defensiva, os zagueiros não saem tanto para o jogo para não deixar ele sozinho, e aí a experiência do Sobis juntamente com a jovialidade, a juventude, a técnica do Nonato pode dar uma equação bacana aí. Ô Bagé, o perigo do Cruzeiro é o Fred? Tem que cuidar. O Fred, além de engraçadinho no stories do Instagram, além de rei do é stories, muito eficaz. O Fred é um vovô que dá certo, né? Porque o Fred vem fazendo gol há muitos anos já no Campeonato Brasileiro. Ô Bagé, vem aqui do meu ladinho, vem aqui, olha só. Estou aqui em minhas mãos com uma camiseta do Internacional, a nova camiseta do Inter. Essa aqui que lembra a camiseta da seleção do Peru, né? E o nosso telespectador vai poder concorrer a essa camiseta. E para isso, minha gente, para levar essa camiseta, vai ter que mandar... Olha isso, Bagé. Desafio? Desafio, e já vou aproveitar e vou te desafiar também, tá? Vou aproveitar que isso aqui, te desafiar. Olha só, quem mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, 51 992 24 12 20, imitando a La Boba de D'Alessandro, olha aí, olha aqui, ó. Olha aí, a La Boba do D'Alessandro, ó. O melhor vídeo fazendo a La Boba do D'Alessandro. Olha aí, ó. Esse drible que é clássico, que é um drible do Dali, quem fizer o vídeo. E aí, eu quero que tu demonstre aqui pra nós. Eu vou chamar o nosso zagueiro. Peraí, calma. Ah, tem zagueiro? Tem zagueiro, tem zagueiro. O Thiago, vem cá, Thiago, por favor. Titi, né, pros íntimos. O Titi. Titi. O Thiago, que é o nosso operador aqui da grua. Vem cá, Thiago. Tá sempre aqui com a gente, fazendo os donos da bola atrás das câmeras. E o Bagé é o nosso zagueiro e o nosso D'Alessandro. Dale, Bagé. Quero ver. O D'Alessandro, na verdade, eu até nunca perguntei para ele a explicação desse lance. Porque o elástico, que foi uma criação brasileira, o elástico é diferente do La Boba. Porque o elástico, o jogador faz que vai levar a sua perna, só que ele leva a bola e puxa de novo. Então, por exemplo, o zagueiro posicionou, quando ele traz para cá e tu vai para lá... Me tirou pra zagueira agora. Ele vem para cá. Tá. Esse é o elástico. No caso do La Boba, ele foi um pouco até mais inteligente. Por quê? Porque ele não leva a bola. Pode cuidar do movimento da perna. Claro que ele é canhoto, né? Eu vou fazer com a direita, mas ele é canhoto. Tá. É que ele usa da embreagem. O meu carro é automático. Muita resenha, gente. Bom, vamos lá. Muita resenha. Ele pisa na bola, mas ele não leva a bola junto, ó. Ele pisa na bola, ele leva só a perna. Então, quando ele leva a perna e o Thiago foi pra lá, ele vem pra cá. E naquele caso que nós mostramos ali, fica com a perna aberta aí, Thiago. Ó, ele pisa na bola, quando ele levou a perna pra lá, ele rolou aqui, ó. Ixi. E aí deu o rolinho. É claro que eu tô fazendo isso com o marcador parado, né? Ficou bom, é mais fácil. Ficou bom, Thiago. Tô dispensado? Tá, não, tá, mais ou menos. Mas foi uma resenha violenta. Foi mais conversa do que ação. Foi né? mais conversa que ação. Me enrola direitinho, mas ó, presta atenção, depois tem debate aqui, tá? Fechado, combinado. A partir da 1h. E você então, ó, para participar, mande o seu vídeo fazendo a La Boba de D'Alessandro. E virando a chave de Inter, vamos voltar a falar de Grêmio. E é para o Aeroporto Salgado Filho que nós vamos ao vivo com o Taigor Junk. Taigor, como é que foi o embarque do Grêmio? Foi tranquilo? Essa sexta-feira chuvosa, teve alguma complicação nos voos? Como está funcionando o aeroporto? Fala aí pra gente.
Tá tudo tranquilo por aqui, Cris. Agora há pouco a gente, inclusive, gravou as imagens do pessoal do Grêmio embarcando. Alguns deles foram parados por fãs, principalmente o técnico Renato Portaluppi parou, tirou foto. Não havia muita gente aqui no setor de embarque do aeroporto Salgado Filho, então o embarque ele foi, de certa forma, tranquilo, 1h05. Daqui a pouquinho eles devem levantar o voo e chegar até São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Chega hoje o voo da delegação gremista para a partida contra o Corinthians. Complicações que se poderia supor que poderia ter a partir do treino, da ausência do Jeromel e do Kahneman e também do Maicon, que foram, enfim, sanadas essas dúvidas aqui no aeroporto. Os três, eles embarcaram, devem atuar na partida contra o Corinthians. O Grêmio que deve ir com força máxima, já que o confronto do meio de semana contra o Juventude, ele foi desmarcado, ele foi adiado por conta de uma reforma no gramado do estádio Alfredo Jaconi, portanto o Grêmio tem a próxima semana livre para treinamentos, deve mandar força máxima para a partida deste sábado contra o Santos, com o Jeromel, com o Kahneman, até mesmo com o Maicon. A dúvida fica a respeito de Tassiano. Isto porque o meia, que atuou muito bem contra a Universidade Católica, falou hoje na sala de conferências do CT Presidente Luiz Carvalho, e o que dá um indicativo de que ele possa entrar em campo como titular na partida de amanhã. A questão é, na vaga de quem? Jean-Pierre não viajou, ele que sentiu uma lesão e se recupera ainda de uma lesão no ombro, não viajou, não joga contra o Corinthians, e aí o Tassiano pode entrar tanto na vaga dele, quanto também na direita, quanto como volante. Ele que atua em todas essas posições, ele fala um pouco sobre essa polivalência do meio-campista Tassiano. Quem entrar ali vai dar conta do recado, né? Tem o Luan que faz essa função também. Então, quem o Renato apitar ali vai, se Deus quiser, vai dar conta do recado, porque a gente está precisando dessa vitória e pontuar. Vamos falar um pouco agora dos adversários que a dupla Grenal vai encontrar pela frente no fim de semana. E quem tem dados e informações de Cruzeiro e Corinthians é o meu parceiro, repórter Matheus Schenck, que está lá na nossa redação. Oi, Schenck. Oi, Cris, tudo bem com você? Olá, amigos do Donos da Bola. Inter e Grêmio jogam nesse final de semana, e antes de falar dos adversários, vamos falar dos jogos, vamos mostrar na tela, para ninguém se perder nos horários, porque amanhã, às 7 da noite, tem Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, jogo para o Grêmio tentar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. No domingo, 4 da tarde, esperamos que com um tempo um pouco melhor do que hoje, né, para o pessoal poder ir no jogo, Inter e Cruzeiro no Beira-Rio, portanto, 4 da tarde de domingo. O Cruzeiro que vem embalado, né, vem embalado depois dessa boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Quem falou com a imprensa foi o lateral Egídio, ele comenta sobre essa partida contra o Inter no Beira-Rio. Time forte, é considerado um dos times que vai brigar, né, esse ano por títulos. O jogo de time grande, né, ele é decidido em detalhes, né? Se nós estivermos atentos os 90 minutos, bem concentrados, fazer um jogo inteligente com eles lá, a tendência é que a gente não perca o jogo, né? Tendência é que não perca o jogo, em palavras do Egídio. Vamos ver como vai ser no domingo. Quem também falou foi o técnico Fábio Carille, do Corinthians, que não sabe qual escalação que o Renato vai mandar a campo no sábado, hein? Vamos acompanhar. Eu não sei que jogadores vêm de lá. O Grêmio, nos últimos anos, vem priorizando o campeonato de mata-mata. Não sei o que ele vem no sábado aqui, sendo que ele jogou domingo, quarta e sábado, né? É muito difícil, tem jogadores já com uma idade lá, caso de Jeromel, caso de Léo Moura, enfim. Então, não sei. Por isso que eu não estou me preocupando muito com eles lá nesse momento. É isso aí, o cara, ele não está se preocupando muito com o Grêmio nesse momento, mas é bom se preocupar, né, Cris? Jogo grande, tanto amanhã quanto no domingo, Inter e Grêmio em campo no Brasileirão em busca de vitórias, o Grêmio inclusive para sair da zona de rebaixamento, né, Cris? Isso aí, Schenck, obrigada, bom trabalho para ti. E daqui a pouco tem o debate, a super resenha, toque de bola com donos da bola, mas antes eu quero a resposta do quiz do Paulinho. E aí, Paulinho, quem é que fez o último gol do Grêmio em São Paulo, hein? Só para contextualizar rapidamente, eu falei que tinha pegadinha. Muitos responderam pelo 992-24-12-20, Jael. Não foi o Jael. O Jael marcou na vitória em Porto Alegre. Outro jogador marcou em São Paulo. A pergunta era, quem fez o gol na vitória do Inter, do Grêmio sobre o Corinthians em São Paulo? Em São Paulo. Um abraço aqui para a Paloma, para o William, para o Júnior Cardoso, para o Sandro, para o Erickson, para o Bruce Ramos, para o Luiz Augusto São José do Norte, todos acertaram. Quem fez o gol foi Everton. Vamos acompanhar o gol do Everton aí, marcado aos 9 minutos de jogo no segundo tempo. O Grêmio avançou na segunda etapa, estava 0-0. Belíssimo passe, o Everton tocou para a rede, portanto, Everton marcou
o gol da vitória do Grêmio, a última vitória em São Paulo sobre o Corinthians, Cris. É isso aí, e é o que a torcida espera, né, que aconteça amanhã. E agora a gente vai pegar um avião, um voo direto lá para a redação, porque Matheus Schenck tem as informações da Liga Europa. Fala aí, Schenck. Podia ser um voo direto para a Europa, né? Mas por enquanto ainda não. Quem sabe na final, vamos ver. Porque a final da Liga Europa foi definida ontem. E assim como na Liga dos Campeões, 2 times ingleses estão lá. Dessa vez, Arsenal e Chelsea, 2 londrinos, na decisão da Liga Europa. Vamos acompanhar como foram as semifinais. O intruso Valência até saiu na frente. Mas a noite era inglesa na terra espanhola. Aubameyang foi o astro do jogo com 3 gols. O Arsenal venceu no estádio Mestalla por 3-2 e garantiu a vaga na decisão. O Chelsea também fez sua parte, mas com maior sofrimento. Empate por 1-1 contra o Frankfurt e vitória só nos pênaltis. Quem brilhou foi o goleiro Kepa, que pegou 2 cobranças e garantiu os ingleses do Chelsea na final. Tá aí, futebol inglês com tudo, hein? Com tudo e não tá prosa. Olha só, depois do intervalo tem a nossa super resenha. Estaremos conectados e ligadinhos com a turma do Toque de Bola aqui no nosso estúdio. Você não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. De volta com o Toque de Bola, agora também na Rádio Bandeirantes com o Toque de Bola. Bagé tá aqui comigo, César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Claudião e Daniel Oliveira. E a nossa conversa aqui no intervalo era a La Boba que o Bagé fez aqui na televisão, que bombou, viralizou, Bagé. Nem em tempo de internet foi um tutorial, né? Inclusive fiz mais, porque foi me cobrado explicar como é que era a La Boba, César. Eu fiz a diferença da La Boba pro elástico. Porque o elástico, o jogador leva o pé junto com a bola. Na La Boba, o D'Alessandro pisa na bola. E ele leva só o pé, ele não leva a bola. Inteligência. É claro, na TV o pessoal está vendo agora, mas quem está na rádio conosco, ele pisa na bola e ele não leva a bola, ele só leva o movimento do pé. E aí engana o jogador, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo marcava, né? Se tivesse um lateral direito com o potencial que era o Cláudio Duarte, ele não faria. E aí, claro que não, já estava na tela a hora. A primeira La Boba, que eu dizer, ó, trepa na tela ligeiro. O Claudião, se jogasse na época do Garrincha, ele teria desentortado as pernas do Garrincha. Arrumaria aquele louco. Mas tem uma... Isso aí, Claudião. E até sobre isso, né, Bajé? O Garrincha, todo mundo sabia para onde ele ia. E ele sempre ia. E ele passava e não tinha o que fazer. São os diferentes, né? Eu estudei com um cara que você sabe quem é, na PUC, com o Zequinha. E o Zequinha, ele acabou com a carreira de um amigo meu, do Cláudio Schumacher, que é lateral esquerdo lá do Caxias, porque o Zequinha era exatamente igual. Tu sabia que ele ia arrancar. E ele arrancava. Só que ele arrancava na hora que tu estava com os 2 pés trancados no chão e tu não tinha base para arrancar. Aí, quando ele ia, tu não conseguia mais pegá-lo. Enquanto isso é um artifício usado pelo driblador. Ele espera, toda vez que o cara está dando suporte numa perna para ser o que arranca, ele não faz. Ele só faz quando tu estabelece o equilíbrio centralizado para que tu não tenha mais o apoio de força. Não volta, né? Algum marcador na tua vida, Claudião, que... Marcador ou atacante? Atacante, Joãozinho. Que era impossível. Não, tu é um indecente, porque tu tá falando assim, me olhando com esse teu olhar de ironia, porque tu tá perguntando se houve algum, não houve vários. Não, mas aquele que tu disse assim... Não, vários, Joãozinho. As dores na coluna do Claudião até hoje é culpa do Joãozinho. Ó, Joãozinho, Romeu, Éder, o Ney do Palmeiras, que além de tudo era pequenininho. Chegasse a pegar o Éder? O Éder, quando chegou aqui em 77, que eu joguei meio ano só. O Piau, que era da Portuguesa. Mas o Éder era um driblador? Ele não era driblador, mas ele tinha uma habilidade de condução que... Mas o Ney era. O Ortiz, o argentino, que jogou no Grêmio, da seleção da Argentina, campeão do mundo em 78, jogou aqui. Chegasse a tomar muita caneta desses caras? Não, eu não deixava ele dar caneta. Para dar caneta, ele tinha que passar pelo lado. Para passar pelo lado, com esses bração aqui. Tu era um jogador violento? Não, senhor. Não. Eu era duro e rígido. Um anjo. Fair play, né, Claudião? Nunca machuquei ninguém, nunca mandei ninguém para a clínica, nem para o hospital, rapaz. Daqui só eu acho que te vi jogar. O Cláudio Duarte, se não tivesse se machucado, jogaria a Copa de 78. Isso é uma opinião. Disso eu não tenho dúvida. É uma opinião só. Que jogava muita bola. Coisa boa ter amigo, né, cara? Não.
Senhores, vamos falar da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Rodada forte. Alex Bagé, o que esperar de Inter e Cruzeiro, hein? Estádio Beira-Rio. O Internacional pega o Cruzeiro, que é um time muito bem treinado, que há pouco nós falávamos aqui, ainda donos da bola, da importância do time do Cruzeiro, não só para favoritismo de brasileiro, mas favoritismo de tudo que disputar, porque tem um conjunto já de longo tempo, e é um time que sabe marcar com a mão do Mano Menezes, mas que sabe jogar muito. Mas eu estou acreditando que pelo momento do Internacional e a importância que tem o fator casa, eu estou acreditando muito no Inter contra o Cruzeiro. E aí, com o Nonato em campo. Olha, eu estou gostando muito da ideia do Nonato. Nós estávamos conversando há pouco, vamos retornar um pouco desse assunto. Porque o Nonato é um jogador que pode dar para o Internacional um tipo de jogo que ele ainda não tem. Mais leve. É um jogo mais leve, um jogo intenso dos dois lados. Eu gosto do Patrick, acho que o Patrick ainda é o titular. Mas eu creio que ele pode dar, e o principal para mim, ele vai liberar os atacantes para que os atacantes possam jogar sem tanta pressão de ter que fazer, porque hoje essa palavra recomposição para mim, ela está muito associada a marcar. E eu não quero ver o Sobis, nem o Nico, nem o Guerreiro gastando energia marcando, recompondo suavemente. Deixa os carregadores de piano do meio jogar. Mas essa tua ideia, então, é tu jogar com um centroavante, Guerreiro, o Nico e o Sobis na frente. Isso, esse E é o aí meu tu time. quer que o tamanho do pulmão dos outros três ali do meio, que deve ser o Dourado, o Edenilson e o Nonato, da onde é que eles vão tirar pulmão para tudo isso? Mas o Guerreiro lá na frente, naturalmente, a linha de zagueiros do Cruzeiro já não sai tanto. A linha não sai, mas os dois do lado, Esse se é não ajudar, complica. O problema do Hélio Carraveta, da equipe dele bom, lá, que são tá certo. craques. Grande chance do Nonato começar a deixar o Odair em dúvida é agora. Não vejo ainda o Nonato como um cara que de repente o Odair comece a pensar ou repensar a escalação do Inter partindo na entrada dele. Também acho. É como tudo acontece, né? Eu gostaria. Às vezes é por necessidade, não por uma convicção. E a escalação de um jogador, por vezes, é assim, vai acontecer com o Nonato. Se o Nonato for bem, aí o Odair pode repensar, mas agora não vejo com convicção a entrada do Nonato, assim, ao natural. Ele entra agora justamente por causa da ausência do Patrick. É por necessidade. E eu concordo com o Bagé, jogo grande, é jogo para se afirmar. Tu vê, estranhamente, nenhum de nós fala do Sarrafiori, né? Que até pouco a gente ficava idealizando um modelo onde o Sarrafiori se inserisse, né? Mas hoje não se fala mais do Sarrafiori. Mas não se fala por quê? Porque ele não tem a característica resposta do não Patrick. foi do tamanho da esperança. Mas é que a resposta ainda, a amostra ainda é muito curta também para se ter essa resposta. Por isso, mas isso serve para qualquer menino, dependendo do tamanho da amostra. Vale para o Nonato também, né? Vale, tu tem que fazer uma somatória de amostras que mostre que tu está estruturado. Mas o Sarrafiori, eu entendi, não jogar lá na Argentina, é jogo de contato. Pelo estilo. Claro, é jogo de contato. Mas o Sarrafiori precisa ganhar mais corpo. O Nonato, eu acredito, Daniel, que ele tenha ficado marcado, entre aspas, por causa da expulsão no Grenal. E aí eu contesto isso porque no Grenal ele foi muito bem. Porque se aquilo ali tivesse pesado, esse jogador não teria mais oportunidade. Não, mas eu digo, ele já não recebeu tantas oportunidades logo depois da expulsão. Pode ter interferido. Porque a qualidade dele vai acabar conseguindo que ele abra esse espaço. É muito... a gente faz um comparativo com o Grêmio, a gente dizia, né, antes do Matheus Henrique, pô, eu não sei quem o Renato vai tirar, mas o Matheus Henrique vai acabar jogando. E o caso do Nonato é muito parecido. Concordo com o Daniel, não é para agora. Vai acontecer naturalmente. Mas ele vai jogar naturalmente. Naturalmente ele vai mostrando condição e vai somando méritos para que o treinador diga aqui, ó, tá na hora dele, pessoal. Abra um caminho para ele. Tu preferia os garotos ou os mais velhos? Eu sempre fui de usar aquele que era mais competente, independente da idade. Quem trabalhasse melhor ficava. O trabalho de que porque assim, ó, o que um treinador quer? Que o cara tenha características para função, capacidade físico-técnica para competição. E o psicológico. Tá? E emocionalmente seja forte. Às vezes tu tem um cara com as 3 primeiras e não tem a última, que é o emocionalmente forte, psicológico forte, sanguíneo. E isso não acontecendo, quebra muita coisa, porque tu necessita disso aí também. Eu acho que esse é o problema do Sarrafiori hoje. Cris, te interrompi. Não, imagina, não me interrompeu. Eu queria saber do Claudião, como técnico, como neutralizar o Fred, atacante do Cruzeiro, Claudião? Eu diria como é que o Fred vai querer, o que o Fred vai ter que fazer para superar o Company e o Cuesta. Eu acho que a Company esse é um problema do Fred, não essa é a da grande zaga. questão, que né? maldade vocês fazem não com é o Moledo, da zaga. chamando A ele de zaga Company. hoje é considerada uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Mas se entrar nesse embalo aí que é o Fred só que tem que se preocupar, não, aí é isso demais aí. também.
Tem os dois lados. O Fred é um jogador que gera uma grande preocupação. Só um instantinho. Menos mal que tem Moledo não, e tem só um instantinho. A Cris perguntando, ela já determinou um lado da moeda. Eu dei o outro. Ela, inclusive, tu não respondesse o que ela te perguntou. Respondi do meu jeito. Ele quase não do meu gosta de jeitinho. fazer isso. Ele deu um laboba na Melhor que ele não fez uma pergunta. Porque ele normalmente gosta de responder. E geralmente ele te pede, posso fazer uma pergunta? A relação do Cruzeiro. Preciso saber como que o Cruzeiro vem também, né? Como que o Cruzeiro veio? Nós estávamos falando isso. A primeira informação é que vem de avião, viu? Não, mas é que a questão, a primeira situação é por que eu estou dizendo isso? Tu acha o time titular? Não, eu estou falando até da questão anímica. Vai jogar não, com eu estou time... falando até da questão anímica. O que eu estou vendo... Mas não esquece que o Cruzeiro, na estreia, perdeu pro Flamengo. Só uma perguntinha, então. Já perdeu o jogo contra a Grande. Já que tu gosta de perguntinha aí, meu. O Cruzeiro jogou o último jogo e perdeu em casa pela Libertadores, é isso? Sim. Jogou com o time titular ou o time reserva? Misto. Era misto. Vai vir o titular aqui, cara. Eu também acho. Vai vir com todo mundo. Porque existe uma situação, nós falávamos muito na rádio há pouco, Bagé, dessa tendência que a gente tem a estar olhando para a Libertadores e olhando para o sorteio como uma forma importante. Qual o tipo de motivação para esse jogo? Vocês acreditam que o Beira-Rio, por exemplo, vai ter 45 mil torcedores contra o Cruzeiro? Eu acho que a motivação especial a definição nesse final de semana se Grêmio e Inter estão afim do brasileiro ou não. Eu não concordo. Eu não tenho notado. Sabe por que eu concordo? Porque a gente começa a dizer assim, não, peraí, né? Acabou, recém começou o campeonato. O Palmeiras, ano passado, campeão, ele perdeu 4 jogos só. Então, eu estou contabilizando pela quantidade de jogos que a dupla possa perder. O Internacional tem uma vantagem em relação ao Grêmio, que é o seguinte, o Grêmio tem 2 derrotas contra times que não são candidatos ao título. O Santos não é candidato, muito menos o Fluminense. O Internacional ainda tem o Palmeiras, que é um inimigo direto, mas o Inter tem a vantagem, embora tenha perdido para a Chapecoense, que também não é candidata. O Internacional ganhou de um forte candidato, que é o Flamengo. Então, pode ser até a pontuação igual, mas nesse aspecto... Até não é, porque o Grêmio ainda está buscando a primeira vitória. A campanha do Internacional, em termos de classificação, ela não é boa, mas esses pontos que o Internacional fez acabam sendo melhores nesse aspecto. Se tu somar o jogo porque ele deu uma travada no Flamengo na Por competição que de uma a gente rodada. critica, então? Só um instantinho. Critica O Inter vai lá e perde para a Chapecoense. Se ele tivesse com o time reserva que ele colocou empatado o jogo, seria um bom resultado? Seria um bom resultado, mas com o time reserva. Com o time reserva. Aí tu né? vem jogar contra o Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo, time titular. É um baita resultado. Se tu empatasse o jogo, seria normal ou não? Não, seria normal. Daria Isso 2 pontos. Como ele perdeu um e ganhou outro, ele tem 3. Então hoje tu tem que jogar pelo resultado de vitória, não adianta. Mas esse cálculo aí... Claudião, ganhar esse ou cálculo, perder. O melhor não muda nada. Mas perder 2. Mas, Claudião, tem um impacto todo diferente. Esse teu cálculo aí é bom para quem depende de jogo do bicho lá. É que não é a matemática do bicho. Mas tu sabe que tem diferença no impacto de perder um jogo para Chapecoense e o impacto de empatar um jogo com o Flamengo. Tem diferença, não pode perder, mas ganhou. Na questão de pode perder para Chapecoense. Eu não estou dizendo que pode, eu estou mostrando que hoje tu tem que jogar para ganhar. Não pode perder para Fluminense. Tu vai perder. Não, mas é pior tu explicar uma derrota para Chapecoense do que uma para o Palmeiras. Não, é que o medo de perder tira a vontade de tu ganhar um jogo, só para ficar entendido. Eu sei que o Inter ganhou do Flamengo, César. O que eu estou citando é em cima da tese do Claudião. Se tivesse empatado, era normal. Porque a briga de cachorro grande. Não pode Por isso que eu estou perder acreditando. Ele ganhou. Por isso que eu acredito que o Cruzeiro vem com tudo, porque o Cruzeiro já perdeu na estreia para um dos grandes, que é o Flamengo. E tem uma outra situação, isso vai até favorece o Inter, né? Os 4 primeiros rodados, o Inter vai enfrentar, a partir do enfrentamento com o Cruzeiro, 3 postulantes ao título. O último é agora. E, curiosamente, a pior derrota do Inter é para um postulante a rebaixamento. Assim, ó, então, o campeonato, eu fecho com o Bagé. Mas jogou com o time reserva, sim, mas tu tem que ganhar da Chapecoense. Não pode desprezar o jogo. Porque, sabe qual é o número de pontos que vale? Essa mas é o caso do Grêmio que tinha que ganhar do Avaí. Mas exatamente, que tinha que ganhar do Fluminense. Para tu pensar em título, tu não pode ter uma largada, embora só um universo muito pequeno de jogos em relação ao que nós temos no Campeonato Brasileiro. Mas vem cá, perde para o Santos que não vai almejar muita coisa na competição, você vai almejar uma vaga de Libertadores. Pega o Avaí,
que tu não sabe o que vai fazer no campeonato. A tendência é jogar campeonato para não ser rebaixado. O Fluminense é outro, que é um time que, olha, se bobear, fica na parte bem de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. São só 3 jogos, mas são 3 jogos para arrebentar uma campanha. Para. Você não quis fazer isso na TV, cara. Várias máquinas. Fala tudo. Olha só, estou mostrando aqui a capa do Jornal Metro desta sexta-feira. E aqui dentro do Metro, Alex Bagé está falando, aqui na coluna de esportes, está falando de uma novidade da Rádio Bandeirantes a partir desse fim de semana. Opa. Já começa no sábado com o Daniel Oliveira, com o de programa primeira. novo. E no domingo 10 da manhã, a gente vai ter o Resenha, Futebol e Humor, que é um programa que tem na rede nacional da Rádio Bandeirantes. E a gente vai estar sempre com... para esse primeiro programa, por exemplo, os convidados. Um que não gosta de resenha nem de futebol nem de humor, que é o Cláudio Duarte. Tá. Outro que não gosta de resenha de futebol, que é o Fabiano Souza. E o apresentador também não gosta de resenha, nem de futebol, nem de humor. E mais um comediante, que é o Maiquinho Pereira, que está estouradaço. Só que o Domingo não que vem horas? sozinho, né, Bagé? Domingo 10 da manhã. Domingo 10 da manhã. não vem sozinho. Mas no sábado também tem Daniel Oliveira, de programa novo, Daniel. Isso aí. Faremos uma revista sobre futebol e outros esportes. Né? A gente vai recuperar o vasto arquivo da Rádio Bandeirantes, trazer dados históricos, vamos falar de games, vamos falar do futebol feminino, a mulherada vai ter espaço também. Coisa boa. Tudo isso a partir do meio-dia. Do meio-dia a 1, a gente está acostumado a esse horário daquela resenha de chamar repórter aqui, ali não. Nós vamos envolver toda a equipe de esportes da Bandeirantes num programa super ágil e descontraído, com a galera podendo nos acompanhar também. Ao meio-dia. Pelas plataformas digitais, ao meio-dia. Ao meio-dia com Daniel Oliveira de sábado. E depois às 2h30 da tarde está chegando o César Cidade Dia. Exatamente, Cris. E nós vamos falar só sobre esportes amadores. Só esportes amadores. Vamos dar espaço para aquele cara que faz esporte por vocação, né? Porque eu tô cansado. Vai ter. Tô cansado de falar em futebol. O Dobracinho vai ter? Não, é que eu não aguento mais falar em futebol com vocês, então nós vamos falar de esporte amador. Nós vamos falar de vela, nós vamos falar de golfe, nós vamos falar de jiu-jitsu. Nós vamos falar... Amador que tu fala, entre aspas. Esporte de quem faz esporte por vocação. Que porque legal. Eles são guerreiros do esporte, nós vamos falar. Patinadores, ginastas. Tudo que vocês podem imaginar de esporte nós vamos ter no mundo dos esportes, que também é um esporte, também é um programa nacional da Bandeirantes que vai ser aqui nas nossas 2h30 da tarde, aqui na nossa Rádio Bandeirantes. A gente vai ter que levar o Claudião na turma do abracinho lá, e aí eu quero ver o que, é que ele vai dizer. Ele vai chegar lá, eu vou de revólver na cintura, vai contar piada. Eu vou de revólver na cintura. Não. Esses do abracinho aí, eu levo aqui o 38 aqui, ó. Eu quero ver ele chegar perto. Então tá aqui, ó, Daniel e César no sábado e domingo, tem muita resenha com o Bagé, tudo lá na Rádio Bandeirantes 94.9 do seu rádio. E a gente dá um tempinho aqui, tá, senhores? Voltamos já, vamos falar de Grêmio. Estamos de volta com os donos da bola e o toque de bola lá na Rádio Bandeirantes. É a nossa super resenha. Bagé, vamos falar de Grêmio agora, hein? Bom, que também é outro bronca, jogão, hein? Tem um bronca, só que joga no sábado, né? Joga amanhã, 7 da noite. Contra o Corinthians. O Corinthians é um time, para usar o termo da moda, é um time pragmático, né? Não é um time que se abre tanto assim, vai mais de uma forma direta, não é um time de tanta firula. E como você lembrava há pouco, vai reencontrar o Grêmio, o Ramiro, que é um jogador que hoje ainda faz a falta no Grêmio, né? Eu acho que o Ramiro, Bagé, não faz falta a característica na função que o Grêmio não achou até hoje. Mas eu acho que esse jogo, e a gente já tinha conversado isso, o Grêmio vai ter a oportunidade, parece que o Jean-Pierre está fora, o Maicon também poderá ficar fora, de acertar a mas sua... Mas o Maicon está na relação. Não, mas se ficar fora, organiza o meio, um volante marcador, Matheus Henrique, o Luan voltando. Pode botar o Tassiano aí, né? Mas eu acho que o Luan, jogando mal, ainda é o melhor ponta de lança. Não estou comparando função. Na função de ponta de lança, ele é o melhor. Volta o Luan como ponta de lança. E eu não diria, ele entra no lugar do Jean-Pierre não entrando. Porque o Jean-Pierre faz uma função que o Luan não faz e o Luan faz uma que o Jean-Pierre também não faz. Eu não queria então são diferentes. Eu não queria estar na pele do Renato para justificar o Luan hoje. É muito difícil. Como assim? Não, como é que
Se tu perguntar pro Renato, ei Renato, por que vai jogar o Luan? Bom, vai jogar o Luan porque das vezes que ele apareceu, ele jogou muito pouco, não conseguiu render aquilo que eu esperava. E pelo fato dele não ser mais o mesmo jogador, ele merece a titularidade. Mas ele jogando mal, ele é melhor do que os outros. No estilo do Renato, ele diria, vai jogar porque ele é o Luan. Ele é o melhor, na função ele é o melhor. O Renato responderia Eu acho que é até mais prático do que isso. Hoje, o titular sempre foi o Luan. Alto desempenho, melhor jogador da América. Sim. O Luan parou de jogar, quem ele botou? O Jean-Pierre. O Jean-Pierre. O Jean-Pierre não vai jogar, quem ele vai botar? O Luan. Volta para a função. Então, eu acho que é simples, o Renato está sendo pragmático. O principal do Grêmio, e nós temos discutido muito no toque de bola para mim, é que ele abandone essa ideia de que ele tem que achar um substituto para o Ramiro. Exato. Ele tem que achar um novo modelo de jogar sem o Ramiro. Ele não vai ter mais aquilo ali. Ele não tem mais o Ramiro, então ele tem que criar um modelo. Nós aí já fizemos Mas por isso exercícios. que eu penso que ele pode colocar o Montoya por dentro para auxiliar numa marcação e não jogar aberto. Pode, mas e lá ele pode... aberto pode deixar para outro, para o próprio Tassiano. Ele pode jogar com o que eu jogaria com o Michel, o Matheus e o Jean-Pierre, por exemplo, né? Hoje o Jean-Pierre está fora. Hoje é o Luan. Mas com o Luan eu boto um outro meio-campista, porque o Luan não é meio-campista. O Luan é um ponta de lança. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não quero ter a pretensão de saber mais que o Renato, eu só quero dizer assim, ó, os gremistas têm que pensar que aquele modelo não existe mais. Eu faria outra loucura, eu jogaria com o Luan de novo. O modelo não está conseguindo jogar, né? Hein? O avalista do modelo não está conseguindo jogar, né? Eu jogaria com o Luan mais avançado ainda e sem o André. Vou te rebater. Mas ele é titular absoluto, André, né? O Luan não está conseguindo jogar porque não está jogando. Não, o Luan não está conseguindo jogar porque não está conseguindo jogar porque não está jogando. Ele precisa de ritmo pela qualidade que ele tem. Ele já foi penalizado. O Luan já foi penalizado. Quem está sendo penalizado agora é o Grêmio, cara. Não está. Precisa dele. É o ponta de lança melhor no Brasil, não adianta. Mas ele entra e chega aqui e diz que falta ao Grêmio proteção para dupla de zaga. Que ele entrou no último jogo agora, ele entrou e o jogo mudou de panorama. De forma de ver. Não, o Jean-Pierre já está fora machucado hoje. É pro jogo do Corinthians. Então o jogo do Corinthians. Assim, ó, o Corinthians é barbado. Tem que jogar o Luan, voltar e mostrar que ele voltou a ser o que ele era. Eu cansei de criticar o torcedor, porque achava que o torcedor tinha um ranço com o Luan. Às vezes a cobrança era muito maior, era mais exagerada em relação ao que o Luan desempenhava. Só que agora eu estou tentando entender que tipo de Luan é esse que vocês estão vendo, porque eu não vi. Eu ainda não vi. Mas é o Luan melhor ponta de lança do Brasil. Que acrescentou o quê quando entrou nos últimos jogos? No último jogo entrou bem, clareou o jogo todo. Ele clareou o jogo todo? Clareou o jogo todo. Daniel, o Grêmio estava desajustado. O Luan... Hoje eu vou pegar o prato de ela minuto e vou jogar. Pega a chuteira do Luan, tá? No atual futebol brasileiro, pega a chuteira do Luan, amarra uma na outra. Amarra uma na outra e diz, vai lá, Luan, joga. Aí tu vai dizer, o Luan tá jogando pouco, ele tá com uma chuteira amarrada na outra. Ele continua sendo melhor que os outros assim. Mas não basta só ter o rótulo de melhor, ele tem que ser o melhor dentro de campo. Isso, deixa jogar. O problema do Luan, sabe qual é? Então o Renato tirou o Luan de sacanagem. O pensamento do Daniel, na minha opinião, não tá tão equivocado. Mas talvez, Daniel, ele possa fazer com o Luan o que ele faz com o André. Porque ele deixa o André jogar e o André não cumpre a função e ele deixa o André jogar. Mas tu sabe por que porque o André do Luan joga? Espera alguma coisa. Tu sabe por que o André joga? Esse é o problema do Luan Porque hoje. o reserva do André não correspondeu ainda. Também não recebeu as oportunidades. Mas o reserva do André, quando entra, também não joga bem. Agora, o reserva do André, ele recebe a oportunidade e não dá a resposta. O Luan entra e não dá resposta. Agora, o Luan merece a titularidade. E o reserva do André não merece. Então, é isso só que eu estou tentando entender. Não, eu quero te dizer o seguinte, é exatamente isso que eu quero explicar. Não, o André pode não jogar nada, mas como ele sempre não jogou nada, ele continua no time. O D'Alessandro hoje é titular absoluto. Pode não jogar nada, mas o fato dele já ter jogar, encantado todo mundo, ele já encantou todo mundo, ele não pode jogar. O que não encantou ninguém pode. Não, então se a partir do encantamento, o Internacional então já tem dois titulares, é o Sobis e o D'Alessandro. Não se discute mais. O Grêmio tem o Luan e não se discute mais. Quer carteiraço pra jogar? Não, quero registrar que eu estou encantado contigo hoje. Tu tá com foguete, hein? Sexta-feira, sextou. Já meteu o som, já tô embalado, velho. O Luan paga por ter sido
O Luan paga por ter sido um jogador... A régua dele é acima da média. A cobrança dele é justamente isso. Ele tá pagando por isso. Tu só cobra de quem tem. Exato. Não é isso. O bom é ser ruim. César, com todo respeito, tu é melhor que isso, né, César? Não, mas é verdade. Não entra nessa aí em relação ao que eu tô falando. Mas não é, Daniel, o problema é que pelo fato dele ser bom, eu vou ter uma cobrança muito maior do Luan do que eu tinha do Ramiro, por exemplo. Mas quando o Luan jogou... Agora, o Luan é o jogador que tem a capacidade, ele tem a capacidade de, quando entrar, mudar um jogo. Por quê? Porque, tecnicamente, ele tem todos os recursos possíveis. Só que não adianta ter e não mostrar, e ele não está mostrando tudo isso. E é isso que eu quero dizer. O André teve todas as oportunidades e vai ter mais uma oportunidade e continua nota 3. Nós estamos discutindo o André ou nós estamos discutindo o Luan? Não, é que nós estamos discutindo o conceito. Chances. O Luan, ele não é mais o nota 9, ele é o nota 7, mas ele continua acima da nota do André. Mas ele com 7, ele é melhor do que os outros, ele que é melhor são que o nota André. 3. Só que ele não pode jogar, porque ele não está jogando nota 9. Mas que ele está entrando sonolento, tá. Mas no último jogo agora entrou bem, vamos reconhecer. O que o Grêmio ele criou entrou bem O Daniel não quer reconhecer isso. Não, entrou não bem é que assim, não adianta. eu posso ser convencido. O Luan entrou... De repente eu tô vendo errado. Não está me demonstrando. O Luan entrou no jogo contra o Católica e tá vendo errado, tocou na bola lá meia dúzia de... aí, quem sabe tu vê certo. O Luan tocou meia dúzia de vezes na bola contra o Católica. Uma das que ele tocou, ele deu. Faz, Everton. Quantos o André fez em 90 minutos? Mas a engrenagem do Grêmio não está funcionando e aí a gente vai botar a culpa por vezes na função que era do Ramiro, daqui a pouco no Luan, daqui a pouco no André. O esquema do Grêmio não favorece o centroavante. Eu nunca vou defender os Vocês vão ver o som de Senhores, segunda-feira tem mais. Mete o bronca aí, Segunda-feira tem mais Donos da Bola. Você fica com o André Machado. RS acontece na Band TV e na Rádio Bandeirantes, Bagé. Mete som. Agora tá chegando aí o rádio livre, o Claudião tá cantando. E a gente encerra com o Cabeção DJ. Valeu por hoje, Cabeção. Tchau, gente. Bom fim de semana.